da turma do Instituto Fome Zero, chegando aqui. Esse Instituto Fome Zero tá o que tá, né? É o Zé Graziano, é o Walter Belli, que é tanta gente boa. Zé Giacomo Bacarin, um dos fundadores do Instituto Fome Zero, agrônomo, formado pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp, campus de Jabuticabal, mestre em agronomia agrária pela Exalc, USP, doutor em engenharia de produção pela UFSCar, uma formação diversa, bonita aqui, passando pelas 3 universidades aqui públicas do estado de São Paulo, professor livre docente da Unesp, ministrando aulas de economia agrária, políticas agrícolas no campus de Jabuticabal, na graduação de Rio Claro, na pós-graduação em geografia. Obrigado, Bacarin. Primeiro, fala um pouco do Instituto Fome Zero, da sua participação, da sua integração com as pessoas no Brasil e no mundo que mais entendem de combate à fome. Ora as bolas. Tudo bom? Bom, eu quero cumprimentar você, parabenizar pelo seu trabalho todo. Na medida do possível, a gente acompanha. E cumprimentar todos que estão nos assistindo. O Instituto Fome Zero veio numa boa hora para a gente recuperar a participação pública e, eu diria, popular nesse tema de segurança alimentar e nutricional, que nos causa um certo constrangimento, né, Conde? Porque o Brasil se orgulha, e isso é verdade, de ser o maior exportador de proteína animal do mundo. Nós conquistamos isso, muito baseado em tecnologia, bom que se diga, em pesquisadoras brasileiros, mas nós, de vez em quando, escorregamos para a fome. Tivemos aí 4 anos, de 4, 5 anos, que a insegurança alimentar no Brasil, ou outro indicador de fome no Brasil, são vários indicadores, né, aumentaram. E o Instituto Fome Zero está procurando participar desse debate. Fizemos, inclusive, uma cartilha recente para estimular que na eleição municipal, não só esses temas que você estava levantando, né, mas os temas que dizem respeito ao dia a dia da população sejam incorporados pelos candidatos a vereador e a prefeito dos municípios. Tivemos 700 números da cartilha baixados pela internet, que eu acho que é um número expressivo. Número bacana. Depois eu vou colocar o endereço aqui do Instituto. Desculpa, pode continuar. Não, é isso. Então, eu acho que nós estamos cumprindo um papel muito importante, tanto de divulgação da questão de SAM, que tem a parte de insegurança alimentar, a parte da fome, mas também tem a parte da qualidade nutricional. Nós estamos comendo muito mal, né? E ficando mais obesos, mais com excesso de peso. E isso não é um problema estético, de maneira nenhuma. É um problema de saúde pública. Uma pequena... Nós estamos aumentando do sedentarismo das nossas vidas e também por conta da má alimentação. Você falou, vamos começar então por essa... Porque o que me impressionou muito foram os últimos dados da fome no Brasil e como está sendo rápida a recuperação, né? O governo Lula, em 1 ano e meio, inclusive o Lula falou em cadeia nacional, é impressionante, né? Depois do golpe do Michel Temer, depois do governo tenebroso do Bolsonaro, da pandemia, em que o Brasil mergulhou de cabeça na fome de novo, com cenas terríveis que nós assistimos. Quer dizer, agora a gente já está chegando de novo a sair do mapa da fome pela segunda vez, né? E, se não me engano, isso pode acontecer já no ano que vem. Você quer comentar esse processo? Por favor. Eu quero, porque o Brasil tem uma vantagem para ter agilidade para alcançar a segurança alimentar, zerar a fome praticamente, né? Porque nós somos grandes produtores. Nós produzimos muita comida. Então, se tiver acesso, a população tiver aumento de renda, rapidamente a gente consegue fazer com que os indicadores de insegurança alimentar, de fome, caiam.
A gente vai seguir com Aí algumas no próximo tem, não é? Se você pegar os países da África, por exemplo, eles são importadores líquidos de alimentos. Então, eles parte de uma situação mais difícil, porque tem um problema de balança comercial. O Brasil não tem comida sobrando nesse sentido, para exportar. Se você aumenta a renda, rapidamente a gente consegue fazer com que o brasileiro tenha acesso à alimentação. É o que está verificando. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Você reajusta o salário mínimo, você reajusta alguns setores, você reformula o Bolsa Família que estava degradado, pela coisa, rapidamente a coisa vai acontecendo. Agora, o que me chama muita atenção que você falou, eu queria que você comentasse mais um pouco isso para a gente, explicasse para a gente, quer dizer, o Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. É uma coisa assim, enfim, graças à pesquisa, graças a muita coisa, investimento, né? Esses planos safras gigantescos aí que o governo faz para o agronegócio e tudo mais. Mas nunca teve a ver com população passar ou não passar fome. Como é que a gente faz para isso ter a ver a partir de agora com isso? Isso é o que nós temos que, na política, questionar. Porque eu não descarto, eu entendo como uma vantagem importante a ser preservada no país, nós temos conquistado uma posição no mercado mundial agrícola muito destacada, não é? Superando o dinamismo da União Europeia, dos Estados Unidos, nós crescemos, as nossas exportações crescem mais do que eles já há mais de 20 anos. Nós não somos o maior produtor de proteínas animais, nós somos os maiores exportadores. É um pouco diferente. É um pouco diferente. Então, esse dinamismo, para mim, no meu modo de entender, é algo não desprezível para a nação brasileira. Mas temos que pensar na nação. Nação não é só quem produz e exporta, é quem está aqui e precisa comer. Né? Às vezes eu fico olhando o pessoal do agronegócio e dizendo o seguinte: a nossa função é alimentar o mundo. Aí eu retruco. Não esqueça que o Brasil está no mundo. Está no mundo. Pois é. Nós não estamos em Marte, não somos alienígenas. Né? A população brasileira está no mundo. Então, é necessário que se combine esse sucesso empresarial, esse sucesso tecnológico, viu? Que não é só do empreendedorismo dos fazendeiros. Vamos baixar um pouquinho a bola deles também. Nós tivemos muito dinheiro público, muito conhecimento público envolvido por várias décadas no desenvolvimento de uma agricultura tropical, com problemas, hein? A questão ambiental, nós temos problemas que precisamos cuidar, mas é um sucesso. Agora, sucesso mesmo vamos ter quando nenhum brasileiro precisar encarar a fome por um dia, 2 dias. Isso não é sucesso. O que salva no Brasil é a agricultura familiar. Me corrija se eu estiver enganado. Trabalho magnífico, por exemplo, do MST nessa área, inclusive quando tem catástrofes, ir lá ajudar, quer dizer, a população com assistência e tudo mais. Qual que é a possibilidade ou de integração com o agronegócio ou o caminho a estimular a agricultura familiar, que é a comida que, segundo dizem, vai para o prato do brasileiro, é aquela comida fresquinha. O que está faltando? Falta mais algum incentivo nesse sentido no Brasil? Eu acho que sim. Primeiro é o seguinte, eu acho que a gente precisa trabalhar com os dados que são reais. Eu tenho essa mania, né? Então, não podemos... É uma mania minha, mas eu acho uma mania boa. Mania maravilhosa. Eu acho. Nós não podemos exagerar a participação da agricultura familiar na mesa do brasileiro. As minhas contas, hoje, a agricultura familiar, considerando tudo que se consome, participa em torno de 25% a 30% do que o brasileiro consome. Não é? Mesmo no arroz, hoje o arroz é muito produzido por grandes a 30%. Trabalhando com isso, o que a gente verifica, Conde, alguns estudos que a gente está fazendo tem observado? Que nós temos
um encarecimento de preços de produtos de boa qualidade nutricional. O encarecimento em relação a outros, encarecimento relativo. Né? Então, o que a gente observa desde 2007? Que frutas, verduras, hortaliças de maneira geral, ficaram mais caros no Brasil. O feijão ficou mais caro do que a média. E isso dificulta que os mais pobres tenham acesso a uma alimentação de boa qualidade. Sabe que ficou relativamente mais barato? Os produtos ultraprocessados. Então, eles cresceram, aumentou o preço, mas eles aumentaram menos. E os produtos ultraprocessados, hoje, para saudável, né? O termo mais correto é esse, ele tem dificuldades. Não é questão de educação alimentar. Tem importância, não estou desmerecendo, mas é questão social. Então, os produtos de boa qualidade nutricional, os minimamente processados, os in natura, ficaram relativamente mais caros no Brasil. E aí há um espaço para estimular a agricultura dos pequenos agricultores ou dos agricultores familiares. E acho que nós temos muita dificuldade de ter política adequada para isso, especialmente na questão da tecnologia. Eu não sei se você está dizendo indiretamente que os ultraprocessados, quando a gente tem um problema grave de fome, eles também podem ser parte da solução. Não sei, ficou um pouco entrevisto para mim isso. E aí nós caímos fatalmente na qualidade da alimentação. Então, eu queria que você dissertasse um pouco sobre isso. Quer dizer, os ultraprocessados, preço, controle da inflação, país gigantesco como o Brasil, com problemas, né, terríveis, atávicos, estruturais, e a boa alimentação que é feita pelos pequenos agricultores. Me corrija se eu estiver enganado. Quer dizer, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa dinâmica. O ultraprocessado tem algumas vantagens para o consumidor. Não podemos desprezar isso. Primeiro, eles são práticos. As pessoas muitas vezes têm pouco tempo de fazer refeição em casa. O feijão está caindo na nossa mesa, em casa. Né? Nós estamos diminuindo muito o consumo do feijão. Né? Porque o feijão gostoso é o feijão do dia, que demanda algum tempo para fazer. O feijão deixar para um dia para o outro já não tem o mesmo sabor. Mandioca diminuindo o arroz, que exige um certo tempo para se fazer a refeição em casa. E no lugar entra os derivados de trigo, por exemplo. Está pronto lá o macarrão, põe na água. Não vou dar nenhum exemplo de macarrão para não fazer propaganda de ninguém. O pão, né, os derivados e as comidas prontas, os salgadinhos da vida. Elas têm uma praticidade muito grande. Além disso, elas ficaram cada vez mais baratas, esse tipo de comida, porque a indústria alimentícia investe muito em tecnologia, em aumento de escala, e isso vai barateando os preços dos alimentos ultraprocessados. Então, tem vantagem que a gente não pode desconsiderar. Não é? O acesso a esses alimentos, às vezes, ficou mais possível para os mais pobres. Agora, tem muitas desvantagens. Então, a ideia de a gente poder recuperar uma comida mais baseada, mais colorida, em princípio, né? Os nutricionistas gostam de falar muito isso, uma comida muito colorida é a melhor comida, e com alimentos in natura e mais proteínas, isso seria muito importante. Agora, pode falar. Um detalhe dentro da tua dissertação, da sua resposta. O brasileiro gosta de feira, né? Isso é uma coisa boa, né? Eu vejo assim que o brasileiro gosta de escolher tudo mais ali. Isso aí é muito bom, né? Veja, se você pega a realidade da grande... na capital paulista existem, se eu não me engano, mais de 1.000 feiras. É um número muito grande. No interior do estado já não existe mais isso. Nas pequenas cidades já não há mais feiras, com algumas exceções. Né? Então, a feira sumiu. Na minha cidade, que eu moro, Jaboticabal, já há 3 décadas nós não temos mais feiras, feiras livres.
Então, nesse caso de São Paulo, as feiras também já não são uma representação dos agricultores, é bom que a gente diga isso. Não são os agricultores que estão lá. Porque a ideia da feira era essa. Você pega a produção local, próxima, e os próprios agricultores, alguém da família com mais tino comercial, ia vender na feira. Hoje são comerciantes. As feiras de São Paulo, as centrais atacadistas, são oferta de alimentos in natura, que são muito indicados para a saúde. Seria muito interessante que a gente trabalhasse nessa área também de abastecimento, fortalecendo as possibilidades de ter acesso a uma alimentação de melhor qualidade. O pessoal está trabalhando com um conceito agora, Conde, que chama deserto alimentar. Eu não tenho muito conhecimento disso, mas você tem algumas regiões aí das grandes cidades, as pessoas com dificuldade em encontrar locais para acessar alimentos de boa qualidade, né? Então, e as pessoas não têm tempo na grande cidade, quanto se gasta por deslocamento. Então, a questão do abastecimento também é uma questão bastante importante. Você estimular a produção de produtos in natura, minimamente processados, e, ao mesmo tempo, esse produto está mais próximo ao consumidor e fisicamente. E é importante que a gente estabeleça políticas públicas. Deixa eu te perguntar, então, sobre a fala do presidente Lula no G20 e, ao mesmo tempo, pedir desculpa aqui para o nosso assinante, para o nosso internauta, porque nós estamos com uma pequena instabilidade na conexão do Bacarim, que a gente perde, às vezes, alguns segundos da tua fala, né, porque interrompe, mas está dando para a gente acompanhar aqui, só tem um pouco desse desconforto. Eu queria que você falasse, porque a fala do Lula no G20 foi uma das mais impactantes da história do discurso de combate à fome no mundo. Que balanço que você faz dessa agenda que o Brasil, acho que aparentemente conseguiu instalar para a agenda mundial agora de combate à fome? Especialmente, eu destacaria um aspecto, a coerência, né? A fala do Lula tem um poder muito grande, não só pela sua capacidade pessoal, mas porque ele se mostra coerente. Ele anuncia para o mundo a necessidade de um projeto de zerar a fome, de combater a fome, né? Mas coerente com o que os governos do PT, os governos do Lula conseguiram no Brasil. Então, não é um discurso vazio, é um discurso baseado numa experiência que eu tive a felicidade, inclusive, de participar, de construção de políticas públicas, de aprimoramento de políticas públicas que deram resultado. Fora a biografia do presidente Lula. Quando você falou no início lá, em parte é por conta da melhoria das condições do mercado de trabalho, aumento de renda, aumento de emprego, aumento de salário mínimo, em grande parte é por conta que nós temos políticas que rapidamente foram implementadas. Eu lembro em 2003, nós tínhamos ainda muitas dúvidas em relação ao cartão alimentação, não chamava Bolsa Família naquela época, chamava cartão alimentação. Tínhamos muitas dúvidas com qual o poder de transformação. Hoje nós não temos mais isso. Bolsa Família é um programa estabelecido e que pode ser usado, e é barato, é bom que a gente diga isso, combater a fome não é caro, né? Desde que haja vontade política é bem possível. Alguns países têm mais dificuldades, países mais pobres, mas se o mundo quiser, né, se for intenção do mundo de fato zerar a fome, sonharia com em 5 anos nós acabarmos com a fome no mundo. Produção existe, né? O que falta é acesso. E para ter acesso, distribuir um pouco a renda, e não faria falta nenhuma, né, para os grandes milionários do mundo, distribuir um pouco a renda e combater a fome.
Então, a coerência do discurso do Lula eu destacaria. E ficaria ainda mais coerente, Conde, como uma proposta mundial, se a proposta do Brasil de taxar os supermilionários, que poluem muito com seus jatinhos, com seus carros extravagantes, com suas festas extravagantes, né? Se taxarmos os supermilionários e direcionarmos esse dinheiro para o combate à fome no mundo. Que foram as pautas casadas ali, né? É possível que o mundo faça isso. Eu não sei se a gente... Mas um pouquinho mais de tempo a gente conseguiria fazer isso. Então, eu acho que a gente está num momento, Bacarinho, um momento assim... Pode falar. É muito auspicioso no sentido de que o Brasil está conseguindo estabelecer essas pautas. Nunca foi fácil. Inclusive, o Haddad disse assim, sabe, é um processo dificílimo, né? Você convencer a comunidade internacional com tantos lobbies, influências e tudo mais, a, por exemplo, começar a taxar os bilionários. E que vai gerar, por exemplo, pode gerar uma estrutura, uma receita, como você disse, combater a fome é barato, né? Não é o que se gasta com arma no mundo, como o Lula disse lá no discurso dele, quer dizer, 3 trilhões, né, por ano, é uma coisa absurda para você ter um mundo que tenha 800 milhões, desculpa, de pessoas, 800 milhões de pessoas passando fome. Deixa eu trazer aqui nosso próximo convidado, João Amorim, que já está aqui todo feliz. Está feliz com os dados aqui que o Bacarin está trazendo, Amorim? É isso? Não, é bom, eu tô alegre com o avanço. Bom dia, Conde, bom dia, Bacarin, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Mas quando você me colocou no ar, eu estava rindo porque eu estou aqui pelejando, lutando, porque tem uma criança muito carente aqui, que não sai do meu colo e que insiste o gato vai em querer participar do programa hoje. Amorim, bem-vindo. Eu estou aqui fazendo um último momento aqui com o Bacarin para a gente fechar esse debate. Foi um momento bonito para a bandeira do combate à fome, esse discurso no G20, e aí eu pergunto para o Bacarin o seguinte, como é que está o Instituto Fome Zero e quais são os planejamentos? Aqui o Belli, que esteve aqui semana passada, falou da cartilha, a gente divulgou muito a cartilha, continuaremos divulgando, importante para as eleições, para o debate nas eleições municipais, também pensar nessa questão, porque tudo acontece na cidade, né? Se as prefeituras tiverem a consciência de não permitir que a fome avance, né, já é uma coisa extraordinária. Como é que vocês estão desenhando a atuação do Instituto nesse momento, nesse segundo semestre? Bom, nós estamos cumprindo um papel de disseminação de informações. Acho que a riqueza que a sociedade brasileira construiu nesse campo de segurança alimentar e nutricional. E quando estou dizendo a sociedade brasileira, estou pensando eu destacaria aí o papel dos nutricionistas e dos assistentes sociais, né, além de outros. Nós temos um conhecimento acumulado, experiências acumuladas do Brasil como um todo, mas também localizadamente. Algumas excelentes experiências em nível municipal e nível estadual. E o que a gente percebe é que o que nós conseguimos construir no Brasil é uma articulação federativa que não é algo simples. Vamos comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muita dificuldade de operar políticas que envolvam as várias esferas de poder. A tradição federativa deles é menor do que a nossa. Nós temos vários sistemas muito bom para o mundo todo. O SUAS da assistência social é outro, o sistema de educação. E na segurança alimentar nós conseguimos constituir isso. E precisa ser disseminado, precisa ser mais incorporado nos temas que nós discutimos. E é um tema desafiador. E o Instituto está cumprindo esse papel, eu acho que muito bem.
muito bem, nós estamos crescendo, o nosso alcance social, a cartilha ter sido baixada por 700 pessoas, não é? A nossa live ter sido assistida por já quase 1.400 pessoas, isso dá impressão a nós, podemos ter um pouco de vaidade aí, viu, Conde? É sempre bom os outros podarem a gente, né? Dá a impressão que nós estamos no caminho certo. E em termos de coração, de emoção, né? E que tenha comida boa, de qualidade. Olha, uma das coisas mais bonitas que eu tive o prazer, inclusive, de participar do Instituto Fome Zero recentemente foi o concurso Crônicas da Fome. Porque eu acho que, assim, como um pesquisador da linguagem, isso obriga as pessoas a entrarem no debate da fome e colocarem isso no discurso, colocarem isso nos textos. Foram redações, né? Eu tenho o livrinho aqui, é muito emocionante aquilo lá. Eu acho que aquilo poderia ter, inclusive, perdurar, um projeto permanente para que as pessoas dissertem sobre as suas experiências de fome, de pobreza, para que a gente possa aprimorar, porque a grande tecnologia brasileira, Bacarim, é a população brasileira. População diversa, né? Das comunidades, das periferias, elas são talhadas para trazerem soluções para os nossos problemas. Eu acho isso. E isso é uma das qualidades também de uma esquerda que está viva, embora seja um governo de frente amplíssima, esse processo ainda se desenrola no governo. Você quer completar para se despedir da gente? O que eu gostaria de reforçar é isso, né? Acho que nós temos uma experiência concreta, prática, né? Nós tivemos uma experiência social que envolve a nação. A nação é algo que a gente, às vezes, veste verde e amarelo, mas não leva em conta que a nação é a sua população. A sua população tem que estar participando a todo momento. E como você disse, nós temos a população brasileira. Segundo, tem muita coisa a mostrar. Agora, isso precisa ser coordenado. Então, o papel da política pública, tão vilipendiado nos últimos tempos, com algumas razões, né? Mas ele precisa ser recuperado. É público, é interesse da sociedade. Então, vamos reforçar essa ideia. E quem sabe, Conde, né? Quem sabe, né? O mundo perceba que esse é o caminho. Né? Parar de fazer guerra, parar de construir, financiar a indústria armamentista e combater a fome. Bacarim, José Giacomo Bacarim, aqui no 11 News. Quero agradecer demais sua presença, brigadíssimo. Estamos aqui à disposição do Instituto Fome Zero, sempre. Somos parceiros, aliás. Eu tenho o Instituto cadastrado aqui no meu aplicativo, pelas parcerias que a gente já fez. Grande abraço para vocês. Grande abraço. Até uma próxima.